Olá, terceiro ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 26ª aula de Sociologia, referente ao módulo 26 da apostila, que fala sobre Anthony Giddens. Gente, esse sociólogo está vivo, né? É um sociólogo inglês que, inclusive, ele foi assessor do Tony Blair na última gestão de primeiro-ministro dele, da Inglaterra. Gente, o mais importante para falar a respeito do Anthony Giddens para vocês é sobre a teoria dele, que é chamada de terceira via. Por que terceira via, gente? Porque, segundo Giddens, a primeira via, que seria assim, as duas opções que existiam até ele propusesse a terceira via de resolução de problemas sociais seriam, de um lado, a dinâmica capitalista, que causa desigualdade e exclusão social, por conseguinte, e o socialismo, que propõe uma atuação grande do Estado, né? Um Estado grande atuando na economia e na administração pública também, e se mostrando extremamente ineficiente, né? Se mostrando ineficiente no sentido de criar situações de governos autoritários que teriam diminuído drasticamente assim e desrespeitado o direito individual dos indivíduos e diminuído a liberdade de expressão e de atuação. Tanto a atuação empreendedora, né, para gerar capital, como a atuação política também. O Estado socialista teria esses efeitos colaterais. Então, Giddens propõe o seguinte, que como o capitalismo, né, a dinâmica capitalista, a dinâmica empreendedora, tem uma eficiência muito grande na geração de capital, deve-se combinar essa eficiência da dinâmica capitalista em gerar capital, em gerar emprego, trabalho, emprego, consumo, né, a mover a roda da economia mundial, com o estado de bem-estar social, o welfare state, né? Como é que ele usa? A expressão que ele usa aqui? A social-democracia, aonde nessa combinação haveriam se respeitados os termos da dinâmica capitalista, a criação de capital, aqui ele cita Keynes, né? Maynard Keynes. O grande problema político da humanidade consiste em definir uma via capaz de conciliar três coisas essenciais: a eficiência econômica, a justiça social e a liberdade do indivíduo, ameaçada pelos estados totalitários que adotaram o socialismo. Né? Aqui ele cita a antiga União Soviética, que foi ineficiente. Por outro lado, nós todos sabemos também que as desigualdades e as discrepâncias sociais, né, as exclusões sociais, como ele usa aqui o termo, foram geradas pelo capitalismo selvagem, né, desenfreado. O lucro como objetivo principal, sem que se pensasse na contínua melhoria da qualidade de vida social, da qualidade da sociedade em si, a qualidade de vida da sociedade. Então, Giddens propõe a adoção dessa terceira via como uma ideia para solucionar esses dois problemas, propõe
que sejam respeitados os direitos individuais, inclusive a liberdade individual, tanto para empreender, né, para gerar capital, para aqueles que são propensos a isso, como para se manifestar e atuar na política, na administração pública, aqueles que são capazes de fazê-lo. Por um outro lado, ele propõe também que a dinâmica capitalista gere um capital suficiente para que se mantenha com justiça a democracia social, o nivelamento social promovido pelo Estado. Por quê? Porque, na visão de Giddens, o Estado é capaz de fazer isso. Né? É uma entidade capaz de nivelar as grandes diferenças sociais, né? De promover o fim das exclusões sociais. Então, a isso ele sugere algumas soluções que estão numa transcrição de um texto dele mesmo a respeito do que seria a sociologia. Né? Segundo Giddens, o estudo social, o estudo da sociologia, abrangeria muito mais do que o entendimento momentâneo e pontual de um fato social ou de um fenômeno de interação social. O estudo da sociologia implica em desdobramentos. Inclusive, aqui ele tem um exemplo da xícara de café. Né? Aqui, provavelmente, esse texto está traduzido para o português de Portugal, então fala chávena de café. Chávena é xícara, tá, gente? Então, ele explica vários desdobramentos do ato simples e corriqueiro de tomar uma xícara de café. Então, esse texto aqui, que começa na página 132 e termina aqui na metade da 133, é um trecho bem curto, um livro de Anthony Giddens, é bastante esclarecedor. Tá? Eu sugiro a todos que assistam essa aula que se interessem por esse assunto da terceira via como uma ferramenta para se administrar o futuro da sociedade mundial, né, da sociedade global, em termos de diminuir, né, de dirimir ao máximo as diferenças e as exclusões sociais, né, as discrepâncias sociais, como uma ferramenta também para se ordenar, né, para se impor regras no capitalismo, né, para que seja deixado de lado aquele paradigma capitalista de que vale tudo pela obtenção de lucro, né? O acúmulo de capital seria, assim, o princípio, o meio e o fim por si próprios, né? Eles gerariam as motivações, as atuações e as vitórias do processo de atuação do indivíduo na sociedade. Essa terceira via é uma ferramenta que tende a diminuir a desigualdade, né? Assim, pretende diminuir a desigualdade e as exclusões sociais, impor regras para a dinâmica capitalista, né? Com o intuito de combinar as duas coisas, né? de criar a social-democracia e permitir o avanço da economia, né? Permitir o desenvolvimento da economia. E tanto atuando num lado da social-democracia, né? Para diminuir ao máximo as discrepâncias sociais, e pelo outro, permitindo o desenvolvimento econômico, né? O desenrolar da dinâmica capitalista, mas visando sempre a liberdade individual, certo? Que foi uma coisa muito desrespeitada
em governos que adotaram os regimes socialistas, né? As variações das regras sociais de Karl Marx. Na visão de Giddens, inclusive, aquela visão dicotômica, né? Aquela visão maniqueísta, né? A luta entre o bem e o mal da direita e da esquerda é uma visão ultrapassada e simplista, é uma visão medíocre, né? É uma visão que, como ele usa no exemplo da xícara de café, se baseia em luta, né, de classes entre o bem e o mal. Assim como ele afirma que também as teorias sociais de Karl Marx, né, da luta armada, da revolução, da tomada do poder pelo proletariado, da extinção da propriedade privada, também conceitos ultrapassados, obsoletos. Giddens afirma que, adotando a visão da terceira via e estudando com lógica as implicações tanto da economia como da sociedade nas atividades, seria possível desenvolver uma ferramenta de administração, uma via, né? A terceira via, uma forma de administração contemporânea para que o mundo, né, a sociedade global, pudesse prosseguir e pudesse cada vez mais desenvolver, tanto no lado produtivo, econômico, como no lado social. O bem-estar social seria promovido, porém sem barrar o desenvolvimento econômico. Okay? Gente, este módulo é um módulo curto, mas de um assunto importante, de um assunto agora, né, que passou a primeira fase, as humanidades do Enem, para vocês do terceiro ano, só quem for continuar na carreira de humanidades vai perceber a importância de se estudar Anthony Giddens, porque cá entre nós é o futuro, né? Essa visão simplista, essa visão medíocre, rasa da diferença entre esquerda e direita é uma visão ultrapassada, gente. Uma visão ultrapassada. Tanto comprovadamente, todos nós sabemos que o capitalismo é o que gera o capital, a riqueza. Né? E nós sabemos também que o socialismo é quem, né, é o ente, é o fato social que se preocupa, o socialismo que se preocupa com a social-democracia, com o bem-estar social, com o welfare state, com o estado de bem-estar social. Então, Giddens propõe um estudo detalhado, meticuloso, das formas de interação possíveis entre as duas vertentes, o socialismo e o capitalismo, trazendo para palavras simples a esquerda e a direita, né? A esquerda neoliberal, a direita neoliberal, o liberalismo desmedido e o socialismo, né? Com a sugestão de intervenção pesada do Estado na sociedade. Certo? Então, para nós agora no final do ano, 2025, é um autor interessante para reflexão. E para quem for seguir a área de humanidades, tanto economia como ciências sociais, como a própria sociologia, né? História, geografia, política, né? A geopolítica.
é um autor bastante discutido, porque é o caminho, né, gente? É o ponto de convergência, né? Todos lutando contra todos é que não cabe mais, né? Tanto na nossa, no nosso, na nossa consciência individual, como na consciência coletiva. Isso tudo tem que ser abolido, porque são conceitos antigos, são conceitos ultrapassados, os extremismos, né? Neoliberalismo de um lado e socialismo do outro. Nós precisamos pensar, todos nós, numa terceira via, equilibrar, usar bom senso para poder causar a interação, para poder produzir a interação entre eles e uma solução mediadora, né? Uma solução intermediária. Tá ok? Gente, pela atenção de vocês até esse momento, eu agradeço e desejo boa sorte agora na segunda fase do Enem, no resto dos exames de admissão. Espero que vocês tenham sucesso. Não esqueçam aquela dica que a gente vê em filosofia, que a sociologia e que a psicologia têm como uma certeza científica. O desequilíbrio emocional causa perda de certeza, né? Perda de objetividade, perda também de, de uma atitude de recobramento, né? De você reviver aquilo que você já conhece. O desequilíbrio emocional, o excesso de atitude nervosa, de ansiedade, causa o famoso branco, né? Intelectual, como eu disse. Eu tinha certeza que eu sabia a respeito disso, eu já ouvi falar, mas agora nesse momento eu não estou conseguindo pensar. Se você for analisar, se você for colocar em pratos limpos, né, jogar as cartas na mesa, naquele momento, calma. Porque o que você está fazendo é tudo o que você pode fazer. Você já se preparou, está prestando o exame. O que mais você pode fazer naquele momento? Se passar, ótimo. Parabéns para você. Se você não conseguir, como muita gente não consegue, vamos lá, vamos tentar mais um ano, vamos fazer cursinho, sei lá. Tem solução para tudo. Vamos com calma, sem nervosismo, sem ansiedade. Ok? Gente, tudo de bom para vocês. Boa sorte e um abraço a todos do terceiro ano.